Gente, bora discutir? Eu trouxe um tema muito pessoal dessa vez para esse vídeo, que é porque eu escolhi criar minha filha feminista, né? Eu acredito que, na verdade, todas as mulheres deveriam ser feministas, porque, afinal de contas, nós estamos aí numa luta constante para nos igualarmos perante a sociedade, da importância que o homem tem, por exemplo. E eu acredito que o meu papel social como mãe, nesse caso, de uma menina, né, seja ensinar ela a já ser feminista. Então, assim, como que eu faço isso, por exemplo? Desde quando eu descobri que eu estava grávida e depois eu descobri que eu teria uma menina, eu sempre tive esse medo, na verdade, porque eu sei que qualquer mulher que está aí, qualquer mulher que um dia virá no mundo sofrerá algum tipo de violência, que seja física, que seja psicológica, moral, tá? E essas violências, elas marcam, elas ficam para sempre nas nossas vidas e definem muito daquilo do que a gente pensa que nós somos perante a sociedade, sabe? Então, pensando nisso, eu imaginei que o fato de eu criar minha filha feminista vai prepará-la um pouco mais para a realidade do mundo exterior, né? Então, assim, como que eu faço isso, por exemplo? Desde que quando ela nasceu, desde muito pequenininha, eu explico para ela, eu tento colocar na mentalidade dela que qualquer pessoa que mexer com ela, que fizer algum tipo de brincadeira, ou tiver algum tipo de toque que ela se sinta desconfortável ou que ela não queira, que ela possa e tenha a maior liberdade de vir falar comigo, tá? Que seja muito bem esclarecedor para isso, assim, que eu, como mãe, sempre estarei do lado dela e que não importa quem seja, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que a maioria dos casos de abusos, principalmente na infância, elas vêm de familiares. Então, pensando nisso, eu sempre deixei muito bem claro para ela que não importa quem fosse, se fosse os amigos da mamãe, se fosse os amigos do papai, ou os tios, ou qualquer pessoa, nem que seja, por exemplo, o pai dela, né? Eu estaria sempre do lado dela, em nenhum momento eu questionaria isso, porque afinal de contas a maior vergonha e o maior medo que as vítimas de abuso têm é de esclarecer isso, porque elas vão ser culpabilizadas de alguma forma, né? Que seja, por exemplo, mas por que você estava naquele lugar? Ou por que você deixou isso acontecer, sabe? Como se nós mulheres tivéssemos controle sobre isso. E não é bem o caso, né? Então, assim, eu acredito muito na sororidade feminina. Nós mulheres temos que nos unir e apoiar aquilo que nós temos, sabe? Porque ninguém sabe o tanto que a gente sofre por ser mulher na sociedade do que nós mesmos, tá? Então, assim, eu tenho certeza que ela nasceu mulher e isso já a rotula de diversas maneiras possíveis. Então, eu tento ensinar para ela desde o começo que é o seguinte: eu não vou poder evitar que ela sofra esses tipos de violências, porque elas são diárias e elas são constantes, e só se eu de repente colocasse ela numa redoma e criasse ela completamente isolada da sociedade, que não é o caso, né? Porque não, a gente não deseja isso para nenhuma das nossas filhas, até porque elas não são culpadas daquilo que a sociedade impôs, da podridão que a sociedade tem. Então, eu ensino ela a ser feminista todos os dias porque eu acredito que seja uma defesa que talvez ela tenha para caso aconteça alguma coisa, né? Então, por exemplo, só o fato dela saber que eu estou do lado dela e que eu acreditaria nela, independente de qualquer coisa que fosse, ela já sabe que ela tem uma parceira pro resto da vida. E estar ali constantemente lembrando que a sociedade ela é machista e que mesmo assim isso não implica de que na verdade ela tem que ser limitada, né? Então, por exemplo, se ela um dia quiser ser cientista, astronauta, engenheira, bailarina, professora, profissões independentes do seu gênero, eu estaria 100% apoiando ela, tá? Então, essa sororidade para mim é o princípio de uma relação feminista,
onde eu faço a minha filha entender que o que ela tem é muito precioso, tá? Que é a vida dela, e ela não pode simplesmente deixar de viver porque a sociedade resolveu um dia que homens valeriam muito mais que mulheres. Então, assim, qual que é o meu papel social como mãe de menina nesse momento? É ensinar para ela que ela é mulher e que por causa disso ela vai ser muito julgada e subjulgada pela sociedade, mas isso não quer dizer que isso vai defini-la como um ser humano, tá? Que na verdade isso é só uma parte da sociedade e que ela deve lutar constantemente contra isso. Isso quer dizer que eu quero que a minha filha seja militante, que vá em passeatas e lute contra o machismo estruturado, que na verdade não. Isso vai vir dela a partir do momento que ela criar essa consciência política. Isso vai ser uma coisa que não se força, né? É uma coisa que tem que partir do individual de cada menina e inclusive dela. Então, assim, qual que é o meu pensamento do porquê que eu ensino a minha filha a ser feminista? Porque, na verdade, eu entendo isso, primeiro, como uma forma de lutar contra esse sistema machista que a gente vive, né? E também uma forma de se defender daquilo que vai ser imposto para ela desde o começo. Então tá, nós somos mulheres, nós nascemos ali com órgão sexual feminino, então nós já temos rótulos pré-formados e teoricamente nós temos que seguir aquilo, porque senão nós não estamos fazendo o nosso papel perante uma sociedade, certo? Então o que eu ensino para ela é o seguinte: isso vai acontecer, independente daquilo que eu faça, independente daquilo que ela faça, porque a culpa nunca é nossa, né? A violência ela vem de fora, ela vem do outro, então não há nada que a gente possa fazer para evitar isso, porque há caso de estupros de bebês e crianças muito pequenas, então o que foi que essas crianças fizeram para merecer, ou o que eles acreditam que seja merecer, né? E fazer com que ela compreenda que na verdade a culpa não é dela, em nenhum momento a culpa será dela, e fazer ela compreender que esses mecanismos têm que ser derrubados, né? Que esse pensamento patriarcal tem que ser combatido. Vou ensinar minha filha a entender, né, a ter esse entendimento de superioridade feminina, de que os homens não valem nada? Absolutamente não, né? Nós não estamos no mundo para inferiorizar alguém. Na verdade, a nossa batalha diária é para nos tornarmos iguais, né? Nós batalhamos e lutamos por uma igualdade, e não por uma superioridade. Então, eu quero que ela entenda isso. A sociedade vai falar para você que por você nascer mulher, você já é inferior e você tem que aceitar isso. E o meu papel como mãe agora é falar para ela que não, que na verdade ela nasceu mulher e ela pode ser aquilo que ela quiser. É mais ou menos isso que eu queria falar para vocês agora. É muito difícil, eu sei, pensar que a minha filha, quando for pro mundo, ela vai sofrer algum tipo de violência, eu não vou poder fazer nada para evitar isso. É uma dor que eu carrego no meu peito constantemente, mas o mínimo que eu posso fazer é ensinar ela a lidar com isso e como reverter em algo melhor, tá? Um beijo para todas as mulheres aí que continuam na força, para as mães de meninas e para as mães de meninos também, porque não só ensinar as mulheres a se defender, mas as mães dos meninos também têm que ensinar eles a respeitar, né? Por que eu falo mãe, na verdade? Não que o papel social da mulher seja criar e unicamente dela e o pai não tenha participação nenhuma. Na verdade, longe disso. Todos os pais são tão responsáveis quanto suas mães aí na criação do filho. Mas eu falo mulher porque ninguém sabe melhor do que nós o que a gente passa na sociedade. Então, para ensinar para os seus filhos aí, a dor que é você ser violentada todos os dias só pelo simples fato de você ter nascido mulher. Então, um beijo para todas e força, todas nós aí, na luta constante contra esse machismo.